Inicialmente, queria agradecer ao convite feito pelo Luiz Nassif e ao BNDES. Estou aqui representando a área industrial do banco, que é uma área que recebeu a incumbência, ultimamente, de dar um apoio mais sistemático ao setor de defesa, em particular a base industrial de defesa. Bom, em primeiro lugar, queria ressaltar o papel de relevância da base industrial de defesa quando se trata da busca de uma capacidade de dissuasão do país. O país necessita, para ter uma defesa nacional consistente, tanto de forças armadas bem preparadas e treinadas, quanto de uma base industrial nacional capaz de fornecer os principais meios que essas forças armadas utilizarão. Somente assim a gente vai conseguir uma capacidade de dissuasão efetiva na nossa defesa. O desenvolvimento da nossa base industrial é parte do papel das agências de fomento públicas, como o BNDES, também a FINEP, que o colega está aqui também para dar a sua visão da FINEP também. A atuação do BNDES ela se dá de acordo com as políticas de Estado traçadas para a defesa nacional. Em particular, a gente quer ressaltar um trecho da Estratégia Nacional de Defesa que define bem e dá um norte para a atuação do banco em especial. Na Estratégia Nacional de Defesa, deve-se buscar a reestruturação da indústria brasileira de material de defesa com o propósito de assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas apoie-se em tecnologias sob domínio nacional. Então, a busca da autonomia tecnológica é que vai, ao ser alcançada essa autonomia tecnológica, vai gerar essa capacidade de dissuasão a que eu me referi mais efetiva. Podemos citar outras políticas de Estado que servem como diretriz para a atuação do BNDES. Por exemplo, Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que define o complexo da indústria de defesa como um dos setores estratégicos a ser fomentado pelo Estado, sempre na busca de autonomia tecnológica. Em segundo lugar, destacaria o Plano Brasil Maior, que é a atual política industrial do Estado brasileiro, que define a base industrial de defesa também como um dos focos prioritários da política. E, em particular, gostaria de ressaltar algumas medidas de incentivo, como a criação de regime especial tributário para a indústria de defesa, o RETID, e o estabelecimento de condições especiais para desenvolvimento e obtenção de produtos de defesa a serem fornecidos pelas chamadas empresas estratégicas de defesa. Isso aqui veio com uma promulgação da Lei 12.598 de 2013. Além dessas políticas de Estado que eu mencionei, outras motivações surgem para o apoio à indústria de defesa. Entre elas, as externalidades geradas pelo desenvolvimento das tecnologias de defesa, que já foi citado nas palestras na parte da manhã, a aplicação dual dessas tecnologias para o mercado civil, a capacitação de recursos humanos que beneficia a economia de forma geral, pela geração de empregos de alta qualificação, criação de empresas nascentes de base tecnológica, tudo isso gerando a criação também de novos produtos de alto valor agregado e que possuem também capacidade de geração de divisas através da exportação desses produtos. Por esses motivos, os países desenvolvidos investem parcela relevante do seu PIB público no setor de defesa. Já foi citado pelo professor da UFRJ na palestra de manhã que os Estados Unidos investem mais de 50% do PIB público no setor de defesa. A França, mais de 15%. Aqui no Brasil, a gente ainda está tentando alcançar a cifra de 1%. Ou seja,
estamos bem aquém do que deveríamos, tendo em vista o papel estratégico desse setor e os transbordamentos que o investimento em P&D na área de defesa gera para a economia como um todo. Falando um pouco dos instrumentos do BNDES que podem apoiar a base industrial de defesa. Nós temos um apoio não reembolsado à pesquisa aplicada, que se denomina BNDES Funtech, que é um apoio não reembolsável, como eu já falei, que envolve uma pesquisa aplicada desenvolvida através de um instituto científico-tecnológico e uma empresa interveniente, cujo papel é levar a mercado o resultado dessa pesquisa, ou seja, não é uma pesquisa básica, não é uma pesquisa que vai gerar um artigo científico, mas é uma pesquisa voltada à introdução de uma inovação no mercado. Outra forma de apoio à inovação, nós temos um outro produto denominado BNDES Linha de Inovação e Pró-Engenharia, que é um apoio reembolsável dado às empresas para a execução de planos de investimento em inovação, que incluem não só a infraestrutura de P&D, assim como mão de obra de engenharia utilizada para desenvolvimento e melhoria de novos produtos e processos. Essa linha ela conta com a menor taxa de juros das linhas do BNDES e o valor mínimo para apoio do banco é a partir de R$1 milhão, ou seja, um valor que é bem menor do que o valor normal de acesso direto ao BNDES, que é a partir de 20 bilhões. Mas nessa linha de inovação a gente tem facilitado o acesso justamente para permitir que esses projetos de inovação cheguem mais facilmente ao BNDES. Uma outra forma de apoio às empresas de defesa é a participação no capital, de forma direta ou via fundos de investimento, nos quais o BNDES investe recursos e seleciona um gestor desse fundo de investimento. Negocia com esse gestor a política de investimento desse fundo. Aí, fugindo um pouco da inovação propriamente dita, a gente tem outros produtos que também complementam o apoio à indústria de defesa. A gente pode citar linha de apoio à indústria, que é o papel mais tradicional do BNDES, que é um financiamento reembolsável a projetos de investimento fixo de capacidade produtiva. Que também para o setor de defesa a gente fez uma flexibilização, baixando esse limite de acesso até R$1 milhão para a indústria de defesa. E outros produtos vinculados à exportação, BNDES Texim pré e pós-embarque. O pré-embarque é um capital de giro para a empresa produzir o seu produto e posteriormente exportar, e o pós-embarque é um produto que visa financiar a aquisição dos produtos pelo importador, ou seja, a gente financia a comercialização dos produtos. Todos esses produtos podem ser acessados pelas empresas de defesa e não há valor mínimo para esse tipo de financiamento. Bom, as atividades recentes do banco no apoio à base industrial de defesa. E a gente pode citar o Inova Aerodefesa, que foi um plano de fomento estruturado à inovação nos setores aeroespacial, defesa e segurança. Foi lançado em 2013. Tem como instituições participantes, além do BNDES, a FINEP, o Ministério da Defesa e a Agência Espacial Brasileira, 4 áreas temáticas: aeroespacial, defesa, segurança e materiais especiais. Os atores participantes desse plano analisaram de forma conjunta os planos de negócio apresentados pelas empresas e essas empresas apresentaram planos de negócio que tinham um valor estimado de 10 bilhões de demanda para esse programa. Eram 70 empresas que apresentaram, né? O comitê de avaliação selecionou desses 10 bilhões
64 empresas, no valor total de 8,7 bilhões. E para atender a cada plano de negócios foi elaborado um plano de suporte conjunto, indicando instrumentos de apoio mais adequados do BNDES e da FINEP para apoiar aqueles planos de negócios. Os instrumentos não reembolsáveis do BNDES, que era o BNDES Fundec, e da FINEP, que era subvenção e ICT cooperativo, empresa e ICT, né? Foram alocados aos projetos mais bem avaliados nos quesitos inovação, conteúdo tecnológico e produtivo local e viabilidade comercial, para que se garantisse uma prioridade na execução desses projetos. Depois da divulgação desses planos de suporte conjunto, houve uma desistência de um número significativo de empresas. E aí a gente diagnostica isso devido aos seguintes fatores. O primeiro é que muitas empresas apresentaram seus planos de negócio com interesse apenas nos recursos não reembolsáveis, que eram escassos, né? Do montante de 2,9 bilhões, que era indicativo do programa, cerca de 300 milhões eram não reembolsáveis, o resto era apoio reembolsável. Então, muitas empresas, quando não foram indicadas para um instrumento não reembolsável, acabaram desistindo desses planos de negócio. O segundo fator, incerteza quanto à demanda futura do objeto do plano de negócio, aquela questão que foi discutida na parte da manhã. Muita incerteza quanto à contratação efetiva por parte do Ministério da Defesa, das Forças e por parte da própria Agência Espacial Brasileira também. E o terceiro motivo é a situação cadastral ou econômico-financeira ruim das empresas que apresentaram, né? Mas esse foi, não diria que foi a maioria dos casos, foram casos pontuais aqui. Atualmente, a gente avalia que existe um bom número de projetos em análise, já contratados e em execução, tanto no BNDES quanto na FINEP, cujo resultado será importante para a defesa nacional. Do ponto de vista do BNDES, nós esperamos apoiar cerca de 300 milhões esses projetos que estão em análise ou já contratados. Outra iniciativa recente que nós fizemos foi o lançamento de um fundo de investimento em participações aeroespacial, que é o investimento no capital de empresas dos setores aeroespacial e de defesa. Somos cotistas ao lado da FINEP, da Desenvolve São Paulo e da própria Embraer. E esse fundo ele está calcado no conceito de Corporate Venture, no qual os planos de negócio das empresas candidatas a investimentos devem apresentar sinergia com a estratégia da corporação principal, no caso a Embraer. O foco do investimento é de 8 a 10 empresas de pequeno a médio porte, um faturamento até 90 milhões, e o valor do investimento é de 130 milhões. Já foram investidos no fundo e estão esperando a seleção dessas 8 a 10 empresas para depois entrar numa fase de desinvestimento, né? Bom, queria dar algumas considerações finais aqui, que são importantes do nosso ponto de vista. A primeira seria a baixa probabilidade de o Brasil se envolver em conflitos a curto e médio prazo nos dá condições para o desenvolvimento crescente da base industrial de defesa, devendo-se buscar capacitação tecnológica contínua e aparelhamento das Forças Armadas, privilegiando a indústria nacional de defesa. Aí é aquilo que eu já falei no início, busca da dissuasão efetiva. Segundo lugar, a indústria nacional de defesa deve buscar diversificação de mercado, via aplicação dual das tecnologias desenvolvidas para a defesa em produtos para o mercado civil
e também via exportação desses produtos de defesa para os países onde geopoliticamente o Brasil tem maior influência. Em terceiro, se tratando da conjuntura dos cortes orçamentários, do nosso ponto de vista, deve-se buscar preservar os projetos estratégicos em andamento para evitar a desmobilização principalmente do RH qualificado que já está envolvido nesses projetos. Não podemos correr o risco de repetir erros do passado em programas como o programa nuclear, programa espacial, que é a perda de pessoal qualificado para levar esses programas a cabo, né? E, por fim, o orçamento de defesa nosso, brasileiro, ele é procíclico. Entretanto, em países onde a defesa tem um papel central, ele é anticíclico, ou seja, se busca maximizar as externalidades geradas pelos investimentos no setor de defesa, notadamente no P&D, para evitar a perda de recursos humanos qualificados pelo setor, né? Muito obrigado.